Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Nós somos do canal de vídeo da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias temos um compromisso com a Palavra de Deus, de estar expondo as Escrituras. E hoje nós falaremos sobre o capítulo de número 6 do livro de Efésios, prepare-se para a guerra, use sua armadura. Abra aí a sua Bíblia e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aproveite, já que você está aí nesse momento, inscreva-se no nosso canal e já aproveita e clica no sininho à sua esquerda para você nos seguir. Todos os dias temos um vídeo novo. Dê o seu like também para nos ajudar no nosso canal. Paulo escreveu aos Efésios com o objetivo de ensinar aos cristãos o quanto é maravilhoso ser a Igreja de Cristo e quais seriam essas implicações práticas. No capítulo 6, nós veremos: obediência aos pais não caiu de moda, principalmente no Senhor, como fala Paulo, que comenta que isso é justo. Honrar pai e mãe é muito além de dar presentes ou mandar mensagens de vez em quando. Trata-se de caráter a ser desenvolvido e cultivado principalmente por causa de Deus. Se você faz tempo que não liga para sua mãe, faça isso agora e lhe diga o quanto você a ama e quanto ela é importante na sua vida. Acostume-se de vez em quando, é um conselho que nós damos, a enviar mensagens para sua mãe, seu pai, dizendo aquela simples e poderosa frase: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Eu realmente aconselho você a ir muito mais além do que isso. Veja que a palavra de Deus diz que devemos honrá-los para que tudo nos vá bem e para que sejamos duradouros nesta terra. Paulo continua a sua série de exortações. Nós estamos na quarta parte, andando nas bênçãos da igreja, onde nós falamos que compreender a igreja compreender como a igreja abençoada levará a viver de maneira que corresponda a essas bênçãos. A igreja deve viver em harmonia, a despeito das suas adversidades. Os dons variados da igreja dados por Deus são bênçãos para serem usados na edificação da unidade do amor. E nós fizemos uma divisão dessas quarta parte em sessões. Nós estamos vivendo, agora vendo a sessão B, vivendo de outras maneiras. Até esse verso 9 do capítulo 6, começando no 4:17, estaremos vivendo de novas maneiras. Depois nós vamos entrar na parte C, a partir do verso 10 ao 20, que é mantendo-se firme contra o diabo, muito importante. A nova natureza, a nova identidade, a nova vida que os crentes possuem em Cristo exigem a suspensão do pecado e o início de novos comportamentos que fluem da santidade e da pureza de Cristo e as refletem. Deus honra as crianças dando-lhes responsabilidade parcial para unificar a raça humana, especialmente ao promover a união entre as gerações. Para Paulo, parte do que caracterizava a cultura gentia, para estar sob o julgamento de Deus, era o fato de que ela era marcada pela desobediência dos filhos a seus pais. Confira Romanos 1:30. Os últimos dias também são marcados pela desobediência aos pais, 2 Timóteo 3:1. Paulo pede aos filhos que obedeçam aos seus pais no Senhor. Provavelmente isso especifica o que é considerado pelas pessoas inteligentes em todas as culturas como justo. Obediência aos pais assume um sentido claramente cristão, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Provavelmente não o primeiro em ordem cronológica, mas em ordem de importância. Em Marcos 12, verso 28, a mesma expressão grega para o primeiro mandamento aparece com o claro significado de o principal de todos os mandamentos. Marcos 12, 28 também contém uma palavra grega que significa de todos, traduzindo o significado literal de o principal de todos os mandamentos. Em Efésios, no entanto, o primeiro mandamento não é modificado por de todos, de modo que parece mesmo identificar um mandamento muito importante, mas não necessariamente o mandamento mais importante. Essa frase difícil também pode ser parafraseada como por um mandamento muito importante, o qual é acompanhado por uma promessa. Embora a lei de Deus tenha perdido o seu poder para condenar e a observância de alguns de seus aspectos não seja
apropriada à luz do cumprimento em Cristo, nos preceitos mais importantes da lei, o nome de Deus ainda resplandece, assim como nos princípios étnicos ou éticos inegociáveis, que são ditados pela consciência e aceitos sem questionamento em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares. Um desses princípios é de que a chave para a sociedade saudável são filhos que honrem os seus pais. De maneira recíproca aos pais, e especialmente ao pai, Paulo deu ênfase à responsabilidade do papel de sua autoridade. O grego sugere a ideia de ajudar a florescer. Os pais são incumbidos de cuidar da mente, das emoções e do corpo dos jovens portadores da imagem de Deus. Desse modo, as crianças não nascem para o benefício ou prazer de seus pais, mas os pais existem para os filhos, para ajudá-los a tomar posse de sua própria personalidade perante Deus. Contudo, os pais não podem nem devem extrapolar, provocando seus filhos, antes provocando eles a ira, antes ajudando a formarem a sua vontade firme por meio da disciplina e desenvolvendo suas mentes, admoestando-os por meio do ensino. Do verso 5 ao 8, ele está a falar com os escravos. Essa é a expressão de uma cristologia cuidadosamente considerada. Em primeiro lugar, os escravos se identificam com Cristo quando adotam uma postura de submissão obediente. Todos os crentes são chamados para compartilharem a humilhação e o sofrimento de Cristo nesta era, de modo a serem exaltados e glorificados com Ele na próxima. Paulo não estava interessado em fazer com que a participação das pessoas nesse sofrimento fosse pior do que precisava ser. Entretanto, também não estava interessado em fingir que há um caminho fácil. Em segundo lugar, como escravos, serviam ao Cristo exaltado em vez de servirem apenas a seus mestres terrenos. Eles chegaram a uma autocompreensão radicalmente nova, centrada em Cristo Jesus. O obstáculo para obter unidade e fraternidade que incluísse os escravos era que a própria personalidade de um homem ou de uma mulher era uma mercadoria que pertencia a uma outra pessoa. Na antiguidade, os escravos eram chamados de ferramentas com almas. Paulo insistiu que o fato de sermos possuídos por Cristo prevalece sobre todas as definições da personalidade. O que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Confira 1 Coríntios 7, no verso 22. Ao prestar serviço incansável ao seu verdadeiro proprietário celestial, os escravos tinham uma oportunidade extraordinária para demonstrar que o que importava não era o seu valor no mercado, mas o seu valor para aquele que entregou a própria vida para resgatá-los. Nesse ensino, Paulo não está justificando o antigo sistema da escravidão, mas apropriadamente simplesmente instruiu os cristãos efésios a como agirem dentro dos limites da sociedade. De igual modo, ela fala aos senhores no verso 9. Se os senhores esperavam ser obedecidos como se fossem o próprio Cristo, então os escravos poderiam esperar mais de seus senhores cristãos, serem tratados da mesma maneira que Cristo trata os seus. Senhores, terrenos e escravos são todos escravos do seu Senhor celestial. O que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo, 1 Coríntios 7, 22. De modo que os senhores terrenos devem não apenas administrar a relação senhor-escravo, com grande paciência e misericórdia, mas também considerar e tratar os seus escravos como iguais. A sociedade terrena pode perdoar senhores que tratam os seus escravos com crueldade, mas Deus não perdoará. Perante Deus, senhor e escravo são iguais. Deus responsabilizará os senhores por tratarem os escravos da mesma maneira que tratariam seus companheiros cristãos. Já dos versos 10 ao 20 são diversas exortações, visando manterem os crentes firmes contra o diabo. Ao confiar na força do Espírito Santo e fazer uso dos meios da graça, escritura e oração, por exemplo, os cristãos podem resistir à guerra espiritual e à tentação demoníaca, vivendo uma vida piedosa e fortalecendo uns aos outros para fazer o mesmo. Dos versos 10 ao 17, ele vai falar da armadura do crente, a qual devemos portar enquanto estivermos neste mundo. A busca cristã por unidade e pureza é complicada, pois os crentes vivem sob condições hostis. A cruz e a ressurreição de Cristo são a destruição do diabo. E na segunda vinda de Cristo, a derrota do diabo será total,
e tornada visível, conforme Romanos 16, 20. Mas a paz da cruz será experimentada nesse intervalo apenas no meio de intenso conflito espiritual. Embora as forças espirituais da escuridão já tenham sido vencidas, elas ainda não são inofensivas. Paulo está concluindo o seu raciocínio no verso 10, ele diz para nós finalmente nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Esses são os mesmos termos que Paulo usou em 1,19 para descrever o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e que agora está em ação no interior dos crentes, conforme 3, verso 16 e também verso 18. Os crentes não são encorajados a enfrentar as forças malignas do mal com suas próprias forças, mas sim a fazê-lo na força que ressuscitou Jesus e os ressuscitou com ele. Ele nos diz para revestirmos-nos de toda a armadura de Deus. As novas roupas agora se tornam o equipamento de batalha do guerreiro. É usando toda essa armadura que podemos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Repetido 4 vezes nos versos 11 e 13 a 14, a imagem de andar dos capítulos 4 a 5, com 2:10 como pano de fundo, dá lugar à imagem de um soldado firme no meio de uma batalha bem enfurecida. Está mais claro que a nossa luta, verso 12, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses termos todos se referem a poderes espirituais, talvez em termos de vários níveis que compõem a potestade do ar, que o diabo governa. No verso 13, Paulo vai falar dessa armadura. Paulo combinou a imagem do equipamento de batalha do soldado de infantaria romano com diversas imagens do Antigo Testamento de Deus, ou seu Messias como guerreiro. De modo notável, o que é dito sobre Deus ou seu Messias no Antigo Testamento é aplicado aos crentes em Efésios. O efeito cumulativo dos versos 13 ao 17 é a imagem de um povo tão envolvido na vitória já obtida para eles na conquista de Jesus sobre as forças das trevas, que eles são insensíveis em face às várias ameaças contra a visão de Deus em estabelecer uma comunidade que reflita a sua natureza amorosa e sagrada. A verdade era o cinturão de couro do guerreiro romano que defendia e protegia a parte inferior do abdômen, fechava a sua túnica e segurava a sua espada. Parece que Paulo tinha em mente a confiança que vem da certeza da veracidade objetiva da palavra de Deus. Então a verdade era esse cinturão de couro. A couraça da justiça também servia de proteção. Estando vestido com a justiça imputada ou estrangeira, Filipenses 3, 9 a 10, o crente consegue manter-se firme sob as acusações daquele cuja denominação em grego, diabolos ou diabo, significa difamador. Simultaneamente, enquanto os crentes assumem a natureza justa de Cristo, sua crescente conformidade com a imagem dele lhes dá confiança para resistir às tentações. Apesar de sua clara alusão a Isaías 52:7, calçais os pés, verso 15, Paulo não tinha em mente o mensageiro descalço, que leva o evangelho a outros. A imagem aqui é aquela das fortes sandálias do soldado romano, as quais lhes davam estabilidade e proteção na batalha. Ironicamente, a paz que vem do Evangelho prepara para a guerra contra o mal. Com relação ao escudo da fé, sabe-se que um soldado romano de infantaria carregava um escudo comprido e retangular que cobria o seu corpo da cabeça até os pés. Ele era feito de madeira, coberto com pelo e ferro na parte superior e na parte inferior. Quando mergulhado em água, antes das batalhas, ele podia apagar flechas que haviam sido mergulhadas em piche, acesas e então atiradas. O maligno e seu exército continuamente atacam os crentes com acusações e tentações. Mas pela fé os crentes podem manter-se firmes à promessa de absolvição em Cristo, assim como receber a capacitação para também resistir à tentação. O capacete da salvação servia para proteger a cabeça do soldado. Para Paulo, a salvação era tanto uma experiência presente quanto uma esperança futura. A base final para a confiança dos crentes é a fidelidade de Deus
para completar neles o que ele começou. Já a espada do Espírito, arma ofensiva e também defensiva, representa a palavra de Deus. A única arma de ataque no arsenal dos crentes. Esta era a espada curta do soldado romano. Foi projetada para lutas corpo a corpo. Veja o uso que Jesus faz das Escrituras também em Mateus 4, de 1 a 11, Lucas 4, de 1 a 13. Dos versos 18 ao 20, um lembrete e uma exortação muito importante sobre a oração. Devemos orar em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente que ele expôs com relação à armadura e à nossa luta. Devemos estar sempre atentos e perseverarmos na oração por todos os santos. Ele também pediu orações para que o Evangelho fosse não somente divulgado, mas conhecido daqueles que ele conseguisse alcançar. O tema do guerreiro, emitido num chamado igualmente marcial para a oração em favor de todos os crentes e do ministério do Paulo. Paulo dava, de fato, muita importância à oração. Paulo queria oração para permanecer nele e falar com ousadia, como cumpria a ele fazer. As saudações finais, a partir do verso 21 até o verso 24, entramos então na última parte da nossa divisão proposta, que são as suas saudações finais. A carta de Paulo termina com uma apresentação do seu companheiro e uma bênção de paz para aqueles que amam a Cristo com amor infinito. De sua maneira característica, versos 21 ao 24, Paulo encerrou essa carta com uma oração e uma bênção para os seus leitores. A falta de cumprimentos pessoais de Paulo pode indicar a natureza circular dessa carta. Repare nos termos característicos de Paulo em suas epístolas, da paz e da graça que ele deseja e cumprimenta os irmãos em despedida. Efésios 6, verso 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E o último versículo de Efésios, no verso de número 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de uma série de exortações aos pais e filhos, servos e senhores, ele fala da armadura de Deus e da luta espiritual. É interessante que nós façamos uma meditação mais profunda. Eu aqui fui falando e expondo de uma maneira mais rápida, mais objetiva, mas seria importante cada detalhe da armadura que foi colocada por Paulo, pelo Espírito Santo, nós estarmos atentos, porque nossa luta não é fácil, não. Às vezes os maiores inimigos nossos não estão lá fora, não. Não são aqueles que nos acusam, mas às vezes estão do nosso lado. Às vezes estão muito perto de nós, muito perto mesmo. E às vezes somos nós mesmos, guerras interiores, conflitos. E aí nós precisamos estar atentos para essa batalha. É algo sério. Nossa luta não é contra carne e sangue. Então não é contra ele ou ela. É contra as forças espirituais nas regiões celestes, na nossa mente, nessas regiões onde triunfa o pensamento. Porque você pode ver que toda queda, todo pecado começa na mente, nos pensamentos. Se os seus pensamentos estão se inclinando para o pecado, ou se estão sendo inflamados pelo inferno, inveja, ciúmes, acusações, outras coisas mais, não de ataque, mas recebendo ataque também, então significa que você precisa estar atento, a guerra é forte. Então a nossa maior luta não é lá fora, não é aquele que pega uma arma e aponta na sua cabeça e manda você negar Cristo, negar sua fé. Essa luta é fácil. A luta difícil é interior. No interior dos nossos corações, no campo da nossa mente, com o nosso irmão do lado. E não é contra ele. Nosso parente, nosso cônjuge, filhos, nossos amigos, irmãos. Devemos estar atentos e preparados para essa luta. Então, depois, nesse capítulo, ele fez exortações aos pais e aos filhos e também
aos servos e senhores, e ele falou da armadura de Deus e da guerra espiritual. Se estamos em guerra e não temos a armadura, sinto muito, seremos colocados fora de combate, com certeza. Então te prepara aí. Efésios 6 nos dá grandes lições para estarmos preparados para isso. Nós iniciaremos amanhã a epístola de Paulo aos Filipenses. Eu convido você a estar conosco amanhã para nós vermos essa epístola de Filipenses. O primeiro capítulo, você consideraria privilégio sofrer por Cristo Jesus? Amanhã nós veremos isso em Filipenses. Então fique com Deus. A parte escrita você vai achar aí no Jamais Desista. Estude esse capítulo, que vale a pena. É um dos capítulos mais importantes das Escrituras. Você tem que estar preparado, você tem que estar na guerra, vestindo as roupas certas. A nossa loja virtual, semeadores.com.br, adquira nossas bíblias, livros, materiais, ajude-nos também comprando, vendendo nossos produtos. Temos muitas coisas aí interessantes, expondo as palavras de Deus. Programa de rádio às quartas-feiras, não perca, todas as quartas-feiras. O Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia, que será transmitido na sua igreja, os Semeadores, em Taguatinga Norte, na Avenida Comercial, na QNA 30, lote 7. Fiquem com Deus, um bom dia a todos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Não deixe de inscrever no nosso canal.